Helenis, Cumbana, Ingrácia, Capitango, Sarra, Núria, Cleide Brito. Hoje o Brasil está em chama. A esposa do brasileiro Carmita, moçambicana Cumbana, o primeiro angolano é o Musocol, o brasileiro Jonas Alves, primeira angolana Carmita, natural do Brasil, da Polônia e da Angola. Marida de Oliveira, natural de Angola. Lala da Alemanha. O Gurgel, o Juscelino do Brasil, a brasileira Luzlene Soares, Graça Pacheco, Ângela Francisco, de Portugal. O Edilson, o Joaquim Cosme, Miriam Paiva, Amália Teixeira, o Tandique, o Cícero, o Délio Bernardo, o Tiago Lima, o Helder Costa, Laurinda Lalá, Catarina Laza, Susana Cunha Pereira, Albertina Pereira, Elisângela Gaspar, Gil Faustino, Ana Santiago, Solane Almeida, Lisete da Silva, Benoliel, Susana Cunha, Jola, Isabel Gomes, Emanuel Tavares, Marinela, Michele, Albertina, Fabiana, Joana Saldanha, do Carmo Gomes, Marie do Nascimento, Isabel Gomes, Michele Cristina Teixeira, Guiomar Costa, Augusta de Carvalho, Alice Feca, Branca Armando, Joana Caseca, Angelina Afonso, Johnny Valentim, Apricho, Amália, Marinela, Mari, Silvestre Tomás, batalhando pela fé. Simão Samono, Caboita, Brandão, Sandro, Vilela, Silvaneide, Fábia, Celtson,
Eliane Weber, de Rinaldo de Brito. Graças a Deus. Então, vamos falar um pouco da palavra de Deus. No livro de Judas, no seu versículo 3, digo versículo 3 porque Judas só tem um capítulo. Capítulo único do livro de Judas, no versículo número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu não sei o que ele queria dizer em chamar a salvação comum. A palavra comum é geral. Unidade para todos. Ok. Salvação comum. Sei lá se ele queria dizer salvação da alma. Oh, meu Deus. Teve corte aqui. A live. Acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ouviu? A salvação é uma batalha constante. Veja só, o ímpio, para se salvar, é preciso que lhe seja anunciado o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Testemunhando aos pecadores a Jesus de Nazaré, e eles, ouvindo o testemunho, crerão no testemunho. Ok? E quando eles crerem no testemunho, então eles são libertos do pecado. Mas no intervalo entre o ouvir e o crer, tem que haver batalha, um esforço, uma revolta para crer, porque o inimigo das nossas almas está trabalhando para que as pessoas não creiam, não recebam, não aceitem. Depois que você vencer a primeira batalha contra todas as oposições e você creu no testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia, então você é salvo, você é liberto do pecado, você é purificado, você é restaurado e você recebe o espírito do Filho de Deus. Já começaste a batalhar. E depois de você ser salvo, tens que continuar a batalhar pela fé. E Judas está a dizer essa mesma fé que foi dada aos santos. A fé foi dada aos santos para batalharem. Por isso mesmo outro apóstolo João disse que a nossa vitória, a nossa fé que vence o mundo, diz que nós vencemos o mundo através da nossa fé. E agora Judas está a dizer que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos? Os crentes, os nascidos de novo, os que amam a Senhor Jesus. Amém? A fé que foi dada aos santos. E assim, o salvo recebe uma fé. Todos os santos receberam a fé da parte de Deus. E agora eles precisam que esta fé venha a crescer. Enquanto vão batalhando,
pela mesma fé, eles vão vencendo o mundo e a fé vai crescendo também. Batalhar contra quem? Contra o mundo. O que é isso, o mundo? O pecado. Mas o coaching vos ensinou uma maneira errada de batalhar a fé. No coaching, a fé é somente para a conquista das promessas de Deus. E promessas desta vida. É só. A fé foi dada aos santos, não é somente para isso. Aliás, Paulo disse que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Só têm fé os que foram salvos. Porque a fé foi dada para os santos. E os santos são os que foram separados, santificados, salvos, libertos, redimidos. Eles foi dado uma certa fé, uma pequena fé, e eles têm a missão agora de desenvolver, de fazer crescer essa fé. É isso aí, minha gente. Batalhar pela fé. Por isso, todos aqueles que chegam no fim da caminhada, eles dizem que venceram o mundo. Que chegaram no fim da caminhada guardando a fé. Olha o que Paulo fala. Estás a ver que pessoas diferentes, todos falaram a mesma coisa. Em tempos diferentes. Lugares diferentes. Veja só o que Judas está a falar de batalhar pela fé. João fala que a fé, a nossa fé que vence o mundo. E Paulo diz que teria feito um bom combate e teria guardado a fé. Quem diz que fez um bom combate significa venceu. Bom combate é um combate que terminou em vitória. Mau combate é um combate que terminou na derrota. E Paulo disse que ele teria feito um bom combate. E nesse bom combate ele mostrou o segredo da vitória, que ele teria guardado a fé. O que significa guardar a fé? Significa permaneceu na fé, com fé, como está escrito. O meu justo vive pela fé. Isto é, nos dias da sua carne, viveu pela fé. Viver pela fé significa batalhar pela fé. Batalhar pela fé significa lutar contra o pecado todos os dias da tua vida, através da fé que você tem. Por isso, o mesmo Paulo disse que ele fez um bom combate. Então, que venceu o mundo, teria guardado a fé e completou a sua missão. O mesmo Jesus que venceu o mundo pela fé, disse também a mesma coisa. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok? Não é que eu venci a miséria. Eu venci as doenças. Eu venci a falta de fama. Eu venci o antiprogresso. Eu venci o antifelicidade. O marido, muito mais do que isso. O mundo, essas coisas todas são o reflexo, as consequências do pecado. As pessoas querem vencer a miséria quando ainda não venceram o pecado. A miséria provém do pecado. É o salário do pecado. As pessoas querem vencer o marido da noite. O marido da noite é consequência do pecado. As pessoas querem vencer o antiprogresso, o anti-miséria, o anti-dinheiro, o anti-não sei o quê. Querem vencer o enxuga-ver, querem vencer a pomba-gira. Não! Enquanto você não vencer o pecado, esses são os atributos do pecado. Os adjetivos são os frutos do pecado. É a colheita do serviço. É o salário que você vai recebendo. Por causa de você viver em pecado, então o pecado vai gerar miséria, infelicidade, pancadas, vícios, não sei o que, desgraça, destruição, mortes, tudo isso. E eles querem lutar com... Chama-se o quê? Tem um nome próprio. Não com as causas, mas com os efeitos. Em vez de lutar com a causa, que é o pecado, lutam com os efeitos do pecado. Eu já vos falei, né? Uma vez fui numa igreja. A última igreja, sei lá, eu acho que é a última. Última não.
eu fui pregar numa igreja e o pastor que me convidou me disse: estamos num propósito de uma semana. E o tema geral, principal, é quebrando as maldições familiares. Ou então a quebra das maldições familiares. Então, apóstolo, tu serás o primeiro, eu fui o primeiro ou o último, sei lá. Eu acho que fui o último. Eu era o pregador mais pesado entre todos. De todos os convidados, eu fui o que tinha mais tempo, mais povo. Os outros estavam ainda no deserto. Então, e aí também o valor é diferente, né? Quem é mais, tem mais, é mais honrado, mais valorizado e tal. Se fosse lá onde dão dinheiro, vão dar uma cachê maior. Ele estava na Dibinza, ia dar qual cachê? Ele estava esperando que eu lhe desse. Ok? Então, o tema era quebra das maldições familiares. E ele me apresentou o tema: venha ajudar o povo, venha nos abençoar com esse tema. E eu cheguei lá e eu falei ao povo: não sereis libertos de qualquer das maldições se vocês não forem libertos do pecado. Enquanto vocês forem escravos do pecado, todo tipo de propósito, tudo que se fizer para libertar vocês da miséria, de falta de casamento, doenças, maus sonhos, pesadelos, perturbações, tudo isso, tudo não passará de mentira. E eu choquei com as mentiras, não somente do líder da igreja, e também de todos os convidados que estavam lá. Aqueles pastores que pregaram, parece que iam pregar também toda semana, muitos deles estavam lá. O povo líder e alguns pastores estavam na plateia. E eu vi todos a se mexerem. Eu vi que a mensagem foi direto para eles. Porque eles são aqueles que têm enganado o povo. Quebra do quê? Do antigo progresso. Venha, vamos destruir o espírito da miséria. Vamos destruir o espírito anti-progresso. Vamos destruir o anti-casamento. Olha, tem um propósito. É tudo mentira. Não funciona. E eu lhe disse: ninguém vai se libertar com esses propósitos. Vocês não sereis libertos com as orações, com jejuns, nem com propósitos que vocês estão a fazer. Enquanto vocês não forem libertos do pecado, as maldições vão vos seguir, estão a vos enganar. Eu falei isso. Ouviu? Eu disse: é preciso primeiro ser liberto do pecado. E eu lhes falei: apóstolo Paulo disse que não existe nenhuma condenação sobre aqueles que não são nascidos da carne. Não existe. Mas que são nascidos do Espírito. Não existe. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito. Quem está em Cristo Jesus é um liberto do pecado. E quem foi liberto do pecado não anda na carne, ou não anda em pecado, mas anda no Espírito, no temor de Deus, em santidade, em justiça. Nenhuma condenação. O que são condenações? São as maldições. Nenhuma maldição, nenhuma praga chegará a um liberto do pecado. Existem sim desertos, tribulações que passam com a permissão do Pai para a escolaridade, para a formação, mas não são maldições. Deserto não é maldição, tribulação não é maldição. Mas o que é uma maldição? Maldição são os sofrimentos, as consequências do pecado. Todas as consequências, todas as dores que vêm através do pecado, isso é uma maldição. Pois diz o profeta, através da palavra de Deus, ou do Espírito Santo falava nele,
Com maldição sois amaldiçoado. Quer dizer que os malditos são amaldiçoados. E uma maldição chama outra maldição. Assim como disse Davi que um abismo chama outro abismo. Ok? Mas quando você vencer o mundo, você está livre das condenações. Você está livre das maldições. Agora você deve continuar a batalhar, porque ainda estás no mundo. Deves continuar a batalhar pela fé. Batalhar contra o pecado. E vai chegar um momento que você vai batalhar contra o pecado com teu próprio sangue. Paulo começou no livro de Hebreus, exorta a igreja que estava a lamentar e murmurar, se queixar por causa das tribulações e lutas. E ele disse, vocês ainda não chegaram no momento de combater contra o pecado no vosso sangue. E já estás a murmurar, a argumentar. Existe batalha contra o pecado no sangue. O que é isso? Veja só, batalhando pela fé. Vai chegar um momento que é com a própria vida. Com a própria vida, sangue com sangue. Lutando contra o pecado. Ouviu? Se você morrer lutando contra o pecado, você é um vencedor. E só morres quando aquele que é o dono da vida dizer que morre. Mas senão, você passará na prova, no vale da sombra da morte. Serás tentado à morte, mas você não vai morrer. Mas você venceu o pecado combatendo, aleluia, no sangue contra o pecado. Ouviu? Quer dizer que o sangue, a tua alma, a tua vida, correu risco, como disse Paulo, que em Efésios lutamos com as bestas feras. Aleluia. O que adianta se os mortos não ressuscitam? Estão a entender? Agora vieram os pentas e os neopentas e vieram vos ensinar como que a fé somente é para conquistar as coisas desse mundo. Que a fé somente é para as promessas desta vida. Se esqueceram que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. E só será salvo aquele que perseverar até o fim. Perseverar que é? Combatendo contra o pecado até no fim da caminhada. Então a fé não foi dada também para alcançar as bênçãos? Foi. Mas para os quais? Para os vencedores. E quem são os vencedores? Na religião, os vencedores são os que foram abençoados. Quem mudou de cargo, esse é o vencedor. O vencedor é aquele que vence o pecado a cada dia. E esse tem fé para esperar em Deus, para crer nas promessas de Deus. Pois as bênçãos desta vida, diz o apóstolo Paulo, que é sombra das coisas futuras. Então, veja só, se existe sombra, existem as coisas reais. As coisas dessa vida são sombra dos bens futuros. E agora? O que você deve valorizar? São as coisas exatas ou as sombras? Eu acho que são as coisas reais, exatas. O mesmo Paulo disse que as bênçãos desta vida são as coisas que acompanham a salvação. Quer dizer que os salvos é que têm as bênçãos. E essas bênçãos são o consolo no mundo atribulado. Essas bênçãos é o consolo no mundo de problemas, de lutas, de batalha. No momento em que você vai lutando contra o pecado, combatendo contra o pecado pela fé, também Deus vai te consolando através da tua fé. Vais tendo as bênçãos, ou então as promessas desta vida vão se cumprindo, porque você tem esse conhecimento. Tu sabes que estás caminhando para o céu, mas que a caminhada é na terra, não é no céu. E que na terra você precisa de um marido, precisa do dinheiro, precisa de comer, uma casa, roupa, saúde, proteção, tudo isso. Então a tua fé também é violenta, agressiva no tocante a essas coisas. Mas para aqueles que estão indo para o céu, porque essas coisas vão ser o acompanhante
da salvação, dos salvos, a sombra das bênçãos futuras, as coisas que acompanham a salvação. Quer dizer que o salvo tem as coisas que ele acompanha. Eu tenho. Eu sou um salvo e depois que eu me salvei, recebi as coisas que acompanham a salvação, que são as bênçãos dessa vida. Consoante a minha fé e segundo a vontade do meu Pai, Ele foi me transformando e me mudando de glória em glória, me abençoando de glória em glória. Quando desejei coisas grandes, Ele não me deu. Me deu coisas pequenas. E quando Ele me preparou com as coisas pequenas, me deu as coisas grandes. E quando Ele me deu as coisas grandes, eu já não me desviei, ou então as coisas grandes não me destruíram. Porque nas coisas pequenas, Ele me preparou. Eu me contentei com as coisas pequenas, consegui gerir as coisas pequenas, consegui ser fiel no pouco, e agora quando vier o muito, continuarei a ser fiel, porque no pouco Ele me preparou, me ensinou, me instruiu, e eu aprovei. Então que vem as coisas grandes. Por isso diz a Bíblia, serei fiel no pouco, para que também Ele possa me engrandecer, ou me dar o muito. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não é fiel nas bênçãos ou nas coisas, nas riquezas injustas, não poderá ser fiel nas riquezas justas. Quem não for fiel nas alheias, nas riquezas alheias, não será fiel nas suas, disse Jesus. Entenderam? Porque é que seguimos os degraus da vida. Mas o código já, você está aqui embaixo, está te ensinando você a cobiçar as coisas que estão lá em cima. E assim salta muralhas. Ou então se queima as etapas, hein? Queima-se as etapas, ou então arranja-se atalhos para alcançar essas coisas. E por isso você vai ver esse mesmo povo que estão lhes ensinar as bênçãos, são corruptos. Eles acham que Deus vai abençoar através da corrupção, são pecadores. Eles acham que se você vai para a igreja e você dormir com um homem que te dá um carro de luxo, é bênção. Para eles isso é bênção. É bênção. Vai no pastor do coaching, ele fala, pastor, eu ando me prostituindo, e eu ganho muito dinheiro na prostituição, e eu quero vir doar esse dinheiro todo da prostituição no altar. Ou então a minha oferta, ontem dormi com um homem e me deu $10.000, e eu quero dar $5.000 na casa de Deus. É lícito? Vai falar, o altar santifica a oferta, a irmã não volta mais a se prostituir, mas pode trazer a oferta. Mas um homem sério vai falar, essa oferta não pode trazer na casa de Deus. Outro pastor, nessa mesma igreja onde eu fui, me contou uma história, fui pregar. Apareceram umas mulheres, aqueles mamães faziam que viviam da corrupção em Angola, no tempo do GES, que é um grupo aí, você não imagina. A missão deles é receber dinheiro desviado dos ministérios. Todos estão morrendo na pobreza, infelizmente. Toda vez que o orçamento geral do Estado era aprovado, então as verbas eram alocadas. São o termo que eles usam aí, alocação das verbas. As verbas eram alocadas e os gestores, juntamente com os líderes, sei lá, de departamentos ministeriais e direções, tudo isso, eles desviavam dinheiros nessas contas. E essas pessoas tinham empresas falsas. Aqui em Angola já isso funcionou, até hoje funciona. E essas empresas apresentavam faturas falsas de serviço prestado no ministério, na direção, não sei quem. Empresas só de branquear os dinheiros. E os dinheiros entravam na conta dessas falsas empresas, dessas senhoras. Vocês não sabiam o que existia em Angola, ou o que existe. E esse dinheiro entrava nas contas dele, depois tiravam. Transferiam nas contas dos quem? Dos gestores, dos servidores públicos. O fulano lhe dava um X, o fulano lhe atirava um X,
E eles também ficavam lá com a parte deles. E eram milhões. Não era coisa pequena, não. Não é dinheiro do quem? Dos húngaros, não. E eles esperavam o orçamento. Quando o parlamento estava a discutir, eles já estavam a arranjar os dentes. Quando o parlamento estava a bater a mesa, está aprovado, eles também já gritavam. Agora esperavam a alocação das verbas. Eram alocadas e eram desviadas. Branqueamento de capital. Limpavam o dinheiro com falso serviço, porque não, a minha empresa fez não sei o que, sanita, a minha empresa não sei o que, vinha as faturas, que é para o ministro, o diretor apresentar, quando for fiscalizado. Parece que tudo limpo, mas nunca houve trabalho. E se é um trabalho só de colocar um prego, que vai custar não sei quantos milhões. Colocar uma fechadura, onde vai os milhões. Vocês ouviram a história da fechadura? Fechadura que custou milhões. Ok? É assim. Então, e essa senhora, antes que os dinheiros fossem alocados, eles procuravam pastores. Eles não tinham igreja. Iam na Universal, eles oravam, iam na Mundial, eles oravam, procuravam homens. Ele disse, não, aquele homem é quente. Faziam propósitos. E eles garantiam que os dízimos deles iriam dar ao pastor. Então eles foram ao bispo da Mundial, o brasileiro. E eles apresentaram, eram 3 ou 4 mulheres. Olha, nós estamos assim, um negócio assim, 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 assim. Os dinheiros vão cair e vamos fazer assim. Depois da nossa parte, nós vamos dar os dízimos ao pastor. Não tem problema, minhas filhas. E benção. Vamos orar. Vamos. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha abençoar. Ai, que essas verbas sejam alocadas. Essas verbas sejam alocadas no nome de Jesus. Amém, amém. Sejam fiéis. Deus honra os que lhe honram. Não seremos fiéis. Logo na hora vamos... Ok. Ouviu? Então, só que depois dessa oração, parece que estava a demorar a alocação. Então procuraram esse pastor. Não, queremos fazer um monte contigo. E chegaram lá no monte, lhe abriram o jogo. Assim, 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 assim. E esse pastor disse, mas esse dinheiro da corrupção, isso é pecado. Ele disse, será que você é mais que o bispo? Se o bispo está a dizer que é justo, o bispo orou, nos abençoou, como é que você está a dizer assim? Ele próprio que me contou. Eu disse, não, esse dinheiro é de roubar, e não sei o quê. Deram-lhe cartão vermelho. Assim lhe falaram, por isso esse pastor não prospera na vida, você vai morrer pobre, esse não dá. Depois começam a falar, por isso no Brasil o evangelho é diferente daqui. Os brasileiros, os americanos são diferentes. Aqui ainda se discute coisas pequenas. Aí o pastor está a falar em milhões. Em bilhões de dólares. Aqui ainda está a falar nas coisas porque cruz. Enquanto os outros estão a falar em milhões, aqui está a falar a cruz, o céu. Esse evangelho não. Esse evangelho está ultrapassado. Dos pastores pobres. Você quer ser rico, tem que procurar um pastor rico para te passar a experiência e a bênção. Ninguém dá o que não tem. Ele mesmo é um pobre, vai te dar qual bênção? Qual bênção financeira? Por isso o diabo, nos últimos anos, teria enriquecido os pastores, por causa disso. Por causa da doutrina. Então, os que queriam ficar ricos, procuravam pastores ricos para dar palestra. Os ricos, empresários, homens de negócio. Eu quero ver quem é que procurou esse serviço que ficou rico. Me mostra. Ninguém. Aliás, o contrário, até o pouco que eles foram lá com ele, ficou lá. Saíram lá de mãos abanar. Eles tiraram um pouco. Hoje estão frustrados. Hoje já não funciona. Hoje acredita, tudo não passa de mentira. Essas pessoas todas depois saíram das igrejas e agora foram na casa das escuras em busca de sucesso. Não, a igreja é tudo mentira, não funciona. E foram atrás dos papás. Hoje já ficaram malucos.
outros andam a pé, nem mesmo os bruxos conseguiram lhes dar riqueza. Andam a pé, olha, você lhe veio com os documentos, está cheio de documentos, tem faturas, tem não sei o quê, pedido, tudo, depois se tornam burladores. É assim, porque quando você corre atrás das riquezas, se você não encontrar as riquezas, você depois inventa métodos de roubo, de mentira para você ficar rico. Entra nos jogos, totoloto, totobola, jogo da sorte, tudo isso. E esse demônio não vai te deixar. Enquanto você não morrer, ele não te deixa. Deixa como? De sonhar. O demônio do sonho. Nunca você vai encontrar essas pessoas e dizer que desistiram. Continuam a trabalhar, a lutar. Velho, envelheceu há 30 anos. É igual o demônio das pedras preciosas. O demônio que ataca as pessoas em busca de diamantes, de ouro, sei lá o que é. Esse, enquanto não morrer, não desiste. Há 50 anos à procura de ouro. Sempre tem história. Alguém bulou, alguém conseguiu, olha, alguém ficou rico. São histórias. Como histórias do coaching. Histórias falsas. Então, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Tu havia?
Amém. Estava ainda a trabalhar aí, atender algumas situações. Graças a Deus. Trabalhando, batalhando pela fé. Então, é um desafio na vida para se entrar no céu. Quem não vencer o mundo não vai entrar no céu. Depois que vocês receberam a palavra e fostes iluminados, então vos tornastes verdadeiros guerreiros da fé, combatentes da fé. Por isso, todos os dias você tem que vencer o mundo. E não se vence senão lutando. E não te esqueças que o mundo é um campeão antigo que já derrotou muita gente. Não subestime ele. Considere ele como um inimigo. Então, não tenha medo também dele. Enfrenta ele. Aleluia. Conheça Cristo Luiz assim. Atender esse minuto aí. Esse minuto que está vindo de Portugal.
Quem é que está doente entre vocês? Olha, eu estava a falar com vocês, afinal o som estava desligado. Alguém está doente entre vocês? Nilzete Miranda. Já está em dia o som. E agora? Agora sim. Caroline Canesse. Agora sim. Estava a entregar uma viatura aí. Do rapaz que está vindo de Portugal. Papa Bénédicte m'a remis l'école et mon père m'a chassé de la maison. Grâce, famille. O que a Graça disse? Benedito fez o quê? Quem pode traduzir aí? Eu fiheden. Sobrinho de uma conhecida ou de um conhecido desapareceu nos Estados Unidos. Aparece. O que diz a Graça? Restaurou a nossa sorte. Graça fame. Benedito lhe deu o mata-bruxo e o pai correu ela de casa. Ah! Grâce, votre père est un quê? Grâce, votre père est un bandoki. Ela disse que ela recebeu um mata-bruxo dado pela Benedita e o pai dela lhe expulsou de casa. Gaspar diz a ele que o evangelho traz essas lutas, que o pai dele é feiticeiro, por isso lhe chutou, mas que Deus vai lhe amparar. Ah, eu fiz a promessa ontem que falaria. Viu? Até esqueci de dar a continuação. Não, mas passou com a permissão de Deus. Depois mais com a situação que aconteceu aí. Vocês não me fizeram lembrar. Hasta pedir para que ele encontre um lugar para ficar. Lorena, diz a ela que o meu Deus vai lhe conceder um espaço, um lugar melhor do que onde ele estava no pai dele. On reçoit la maison. Grâce, reçoit la maison. Reçoit au nom de Jésus. Reçoit. É incrível. Vocês entenderam, né? Mais c'était nuit, je vous, mon père, nous j'ai crié. J'ai trop pour prier pour ma protection.
Diz que é. Oh, meu Deus. Ah, Helenice Vieira tinha escrevido, né? Olha. Graça e famine. Reçois a graça. Grâce, celui font partie de l'évangile et l'éternel te donnera un meilleur endroit. Oui, grâce. Reçois la protection. Mon Dieu t'a donné la protezione. Mon Dieu. Acho que sonhou que o pai dela estava despido e ela gritou. Ouviu? Feiticeiro. Esta noite ele viu o pai dela nu, está com medo, gritou muito, está a pedir que o pai ore por ela. Diz a ela que o pai dele não vai conseguir lhe tocar mais. Em nome de Jesus, eu perturbo esse feiticeiro. Seja perturbado, expulso. Em nome de Jesus. Só não quero só lhe bondar, né? Só lhe perturbei. Eu vi a calma, pai, hoje, e eu pensei logo que não iria falar mais hoje. Bandoki, Grace, Bandoki Onso, Ozako Kukufa, Bandoki Onso, Bakokufa. Ton père sera perturbé, Grace. Vocês que estão a fazer pedidos agora, coloca a mão no coração. Qualquer pedido que você está a fazer. Estás doente, estás a fazer um pedido, casamento. Põe a mão no coração. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora. Todos que estão doentes sejam libertos e curados. E o que você está a pedir, o meu Deus te conceda isso. Bandoki Bakufa. Oui. Ah, falei bem, Ângelo Kess. Bandoki Onsu Bakufa. Oh, recebam o que vocês estão a pedir em nome de Jesus. Sejam libertos os cativos e possam a liberdade.
Seja liberto hoje, Aziel Martins, essa menina. Casamentos, recebam. Benedite Catente, bonsoir, papá. Comment ça va, Benedite? Ça, ami, grâce. Bandokionsu bakufa. Bakufa. Fala a quem a graça. Qualquer situação para gritar, Elias já está na sua terra. Não há feiticeiro, dizem ele. Graça. O Coloba, ele déjà nasce. Bandoki baza kufa. Ele é déjà nasce. Nandaku na yo. Ele déjà le sater. Ele déjà de sater. Ele osali nasce. Nandaku. Te compreende, graça? Eu sei que Benedite já lhe quer. A Benedite já lhe deu informações. Minha filha também colocou a mão no coração. Gilvanete diz que já recebeu o que ele está a pedir agora. Diga à tua filha, a tua mimosa. Diz ele que já recebeu. Em nome de Jesus Cristo. Très bien, papá. Bandico cocufa, papá. Recebam, em nome de Jesus Cristo, a bênção do Evangelho, que é plena. Glory to God. Je vis des miracles, selon m'a demandé, ele é déjà sur sa terre. Ouviu? Benedito disse que ele viu milagres, só falar, Elias já está na sua terra. Oui, que milagre! Vous vi, Benedito, nous comptons. Eu disse, vocês estão a pedir, recebam. Não precisais que eu leia a vossa mensagem. É só você crer. Coloca a mão no coração, receba o que estás a pedir. Se era dor, procura as dores agora. Se era uma enfermidade, procura a enfermidade. Oh, recebam. O meu Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O meu Deus vos abençoe. Que as portas se abram. Teu neto já não tem paludismo, não. Só que você não entendeu a Gracinda. Já curei o teu neto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Recebam. As portas se abram. Haja libertação, haja restauração, haja cura.
para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz. Aleluia. Onde está a Graça e a Benedite? Ouviu? A menina disse, a Graça me deu o mata-bruxo, meu pai me chutou de casa. Eu tenho um testemunho sobre o mata-bruxo. Eu estava no Chapa e lá tinha um senhor, quando me sentei nas últimas cadeiras ao lado dele, ele começou a me olhar. Eu não dei conta. Já o mata-bruxo começou a trabalhar. O senhor ficou bem transpirado, com respiração péssima. Eu perguntei se ele queria descer do Chapa. Ele disse não. E ele disse, essa semente aqui, ele disse, essa semente aqui, e pediu para descer. Ah, falou, essa semente, vocês, ouviu? Então vou chamar a semente de Elias. É muito forte, pá. Na terça. Respiração ofegante. Conte na Benedite e na Graça o que aconteceu aqui. Que não é só eles, não. Em todos os lugares. Gaspar, diz a Benedite que isso está acontecendo em todas as nações. Ele disse que viu milagre. Só falar, Elias já está na sua terra. Osana mboka na ye. Elias deja na mboka na ye. Na mboka na yo. Na yo na mboka. Na mabele. Na sé. Eu bem os conheço, Silvanete. Eles são mimosas. Ele é déjà sur sa terre. Hier ça. Vraiment grâce famille. Bandokionso. Bokumi. Bokofi. Os bruxos fogem o quê? Anjo Kess. Os bruxos fogem. Bandoki. A outra estava distante de mim, chegou agora e disse, nem me chamaram para eu colocar também a mão no coração. Diz, não precisa esperar mais, coloca a sua mão no coração e começa a crer e vai receber o que ele pensar agora. Se está sentindo uma dor, a dor vai desaparecer. Ele azade já na mabele na ie, quo colo mboka, qua colomboca. Ele azade já na mabele na ye, qua colomboca. Lingala. Namboka na ye. Bakokima. Ah, bandokionsu bakokima. Graça. Bandokionsu bakokima. Bakokima. Bandokionsu bakufi. Bakokima. Bakuzabanga. Olha, lembrei-me que banga é temer, medo. Uzabanga. Uzabanga te, graça. Uzabanga te, graça. Benedite e graça miracle que vous avez expérimenté grâce au décret et au collier arrivant dans le monde entier, dans toutes les nations, les gens sont en train d'expérimenter. Oui, Benedite, grâce. Minha sobrinha lhe expulsaram de casa porque dizem que ele está na igreja dos bruxos. Eles é que são bruxos que estão a lhe expulsar. Mamãe Leoninho, o pai lê muito bem Lingala. Oh, Lingala aqui é nossa língua aqui, vizinha, pá. Sim, pai, ele desceu, correu.
Ozo namboka na ye, eli deja na maboko, namboko na ye, nase, nesater, namboka na, bandokios bakumi. Kima, vão fugir, Bako Kima, Colomboca, dono da terra. Colomboca é muito forte. Cabangate, não tenha medo. Ouviu? Benedito, graça. O Cobangate. Cobangate. Aleluia. Na Tércia. É muito forte, pá. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Mas perto de Deus, além do ver, que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Namboca, na Cobangate, Cosminha, Cobangate, Nini, Bissonhonço, o Cobangate. Aleluia. Amém. Manda o vosso testemunho. Quem é que estava a sentir dores e já recebeu a cura? Olika Kayanga. Aleluia. Maranata. Meu prazer é te louvar. Diga, meu prazer está. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer está na casa de Deus, onde flui o amor. Natália Felipe. Ouviu o que vos falaram aí? Essa semente da perturbação. Estamos a chamar os perturbadores da terra. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia.
Olha, mais logo estaremos na live. A semente da perturbação. Aleluia. Stober disse, nós não temos culpa disso. Nós também nos deram. Ouviu? Stober disse, nós também recebemos. Perturbem-nos. Eles também, vocês devem dizer, eles também nos perturbaram muito. Muitos abandonavam as casas, pô. Hã? Quantos já abandonaram as casas? Trabalho. Trabalho bem assalariado. Quando ele vai lá, quase que apanha AVC. Quando ele volta lá, quase que apanha AVC. Sacrificou o trabalho. Disse, mas trabalho é bom. Não, não vou morrer por causa do trabalho. Outros abandonaram casas, escolas, bairros, cidade. Casamentos se desfizeram. Porque estava com medo que senão vão lhe matar. Ele amava a mulher. Mas descobriu que se enquanto ele ficasse com aquela mulher, ia morrer. Abandonou a mulher e os filhos, fugiu pela sua alma. Uns emigraram por causa dos doques. Eles vos perturbaram, pô. Vos recebiam até coisas e tudo. Ou você vai me dar isso ou vais morrer. Uns mesmo te falavam, olha, se você não deixar aquela função, eu vou te matar. E você abandonava mesmo a função para ele. Reviravolta. Les sorcières périssant et même tout ce qu'ils avaient fait à ma fille sont retournés au... Et même. Benedito queria dizer o quê? Stober, como fomos muito perturbados, eu até, em vez de juntar dinheiro para viajar, dava tudo nos dízimos e ofertas para a construção da igreja, com medo de não ser abençoada. Ouviu? Muita gente abandonou mulheres e maridos por causa dos ndoques. Agora estamos de volta com toda a força. Agora chegou a nossa vez. A vitória chegou. Estamos a lhes queimar e lhes perturbar todos os dias. La nuit, je fais demande que vous puissiez occuper la tête de mes
ennemi aujourd'hui. Je suis témoin un moment. Je vais au petit et bon mère que faire. Aujourd'hui, le Dieu de lui me justifie. Me justifier. Et il est déjà sur sa terre. Traduz a mensagem do quem? Da Benedite. Gaspar não consegue ver as mensagens. Ei! Tá onde é quem? O Branzola. Renyonga Brenda. Relevo. Eu acho que ele contou testemunho. Qualquer um que sabe falar francês, traduz aí. Mamã Loni. Benedite, à noite eu pedi que você pudesse cortar a cabeça dos meus inimigos. Hoje eu sou testemunha. Por um tempo eu tive pena. Bom, mas o que fazer? Hoje o Deus de Elias me justificou. O que ele queria dizer? Foram cortejados, né? Aleluia. Stella. Tá ligado. Moçambique está em alvoroço. Mas logo nous rencontré aujourd'hui le matin. Aujourd'hui, Juma Makosso.
Aleluia. Domingo nós todos estaremos aí em Moçambique. Todos nós. Elias de Jales sur la terre. Au revoir. Bye bye. Anita Baruti, bonsoir. J'ai trop mal au corps collier de rendement, frère. Oh, receive. Anita, receive. The pen is gone. Receive. You are healed, sister. You are healed. Receive healing. Reçois la guérison. Maria Madalena. Neuza RF. Braulio Adonai. Maria Viegas. Ana Segunda. Merci beaucoup. Senineto. Então, como eu não dei a continuação da mensagem, vou dar-nos um hoje, tá? Tá lá conectado com os TikToks. E amanhã, se Deus quiser, farei a repetição no Facebook. Elias de Sadater. Elias Azali Namboka Naye. Nasce. Namboka. Deus abençoe todos vocês. Vou receber os rapazes que estão a vir de Portugal. Estão a vir aqui. Eu acho que já daqui a pouco já vão estar aí. Se não encontrarem engarrafamento. O mimoso só ficou... Quantas semanas ficou? Tá de passagem. Deveria só dizer, amanhã vou partir. Ainda tá a vir aqui. É muito forte, né? Yolanda Cabral. Ficou 2 semanas. Então Josué controlou. Madrinha? O filho do mimoso. Estão a vir os 2 mimosos. O Johnny Cardan. Cosminha. Anitta disse que ela guarda mata-bruxo na pasta para evitar gramas. Anitta, mas é quem? É congolesa?
Faz falta, né, Cosme? Ah, Anita Baruti, mon frère, plaire c'est yeser li vous rappeler. Oui, Anita. Anita, ozali na mboka na yo? Para evitar dramas. Atende. Bye bye. Au revoir.